Barbie. A maioria das pessoas estão de rosa, só eu tô de preto aqui, ó. Olha a olha a fila enorme. Eu tô aqui não pelo filme em si, mas para saber o que é o conteúdo, para que a gente possa discutir um pouco. Porque as pessoas elas estão tão aglomeradas para assistir um filme, tá certo, é um retrô. Mas por que será que elas estão tão interessadas neste filme? Eu acho que é interessante a gente ver o comportamento e o que esse filme ensina a gente, tá bom? Eu passo mais informações depois que eu ver os filmes. Tchau, tchau. Gente, tô aqui de rosa, por quê? Porque o tema desta semana, desde sexta-feira, foi repercutido muito, né? A Barbie, o filme da Barbie. E eu quero poder explanar um pouquinho para vocês o que significa, qual é a visão, na verdade a minha visão frente a este tema importante, né? Tivemos e li várias críticas a respeito. Eu acho que tem aspectos que a gente pode considerar e tem aspectos também que a gente não pode considerar, tá bom? Veja a vinheta do filme A Barbie. Oi, Barbie. Posso ir para sua casa à noite? Claro! Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. É o melhor dia O de... que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Eu primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. Eu vou com você. Ok. É um mundo real. O que tá acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? eles também estão me encarando. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria catastrófico! Eu brinco com Barbie desde que tinha uns 5 anos. Quem descansa até essa boneca voltar para uma caixa? Os humanos só têm um final. Pegue a Barbie! Ideias vivem para sempre. Tá falando comigo? Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi. Não. Tem um ali. Alguém Doutor! aí chama a segurança. A Barbie, né, o filme da Barbie, ele trouxe algumas questões importantes, né? É um filme dirigido, eu acho que não só para crianças, eu acho que não é tanto para crianças, mas sim para adultos, onde a gente começa a identificar algumas questões sociais, né? A sociedade, ela tem um padrão e a Barbie, ela vem para trazer algumas sugestões, né? Algumas críticas aos padrões modernos. Eu vou colocar algumas coisas para vocês que eu anotei aqui para que a gente possa conversar, tá bom? Com certeza, se você for assistir, é algo bastante divertido, né? Você vai dar risadas, você vai ver coisas assim engraçadas, mas supostamente fora do nosso mundo real também. Mas dá pra gente poder ver que a Barbie, esta simples boneca de plástico, ela veio para realmente revolucionar a história da mulher, né? Interessante porque quando eu estava vendo, eu nem tinha pensado sobre isso, né? Quando surgiu a Barbie era realmente algo que o Ken vinha agregado. Não existe o Ken, existe a Barbie com o Ken, né? E neste filme eu pude identificar isso, né? A Barbie vem junto com o Ken ele não é sozinho, né? Então, no filme realmente mostra isso. O Ken, ele está associado com a Barbie. Primeiro vamos ver alguns aspectos, eu acho que interessantes, talvez positivos, e depois a gente vai para algumas críticas que também vão ser interessantes para vocês. Neste tema, ele aborda muito o patriarcado, muito o machismo, o assédio, e ainda fazendo algumas breves cortes em relação à raça, por exemplo, a mulher
né, que desde da mulher presidente até a advogada, que é plus size, né, aquela mais gordinha. E nós vamos ver, né, a crítica quanto ao padrão de beleza. A Barbie, ela veio como aquele corpo, né, e muitas mulheres se inspiraram, né, e se inspiram ainda, né, nas Barbies perfeitas, né, aquela mulher bonita, aquela mulher elegante, aquela mulher que pode jogar tênis, que pode jogar vôlei, mas com aquela roupa elegante, com aquele corpo maravilhoso. Então, neste estilo, né, de filme que nós vemos, eles mudaram os padrões, né? Então nós vemos também os padrões que não são o corpo de padrão beleza, o padrão físico, aquele padrão que atrai, né, os olhos de uma perfeição, né? Então nós temos aí pessoas que não estão devidamente alinhadas com seus cabelos, né? Pessoas com um corpo que são mais gordinhas, né? Pessoas que têm cadeira de rodas, né? E elas fazem parte deste mundo do Barbie, tá? Então isso é alguma coisa que é interessante de a gente poder perceber, notar, ver que nós podemos ter a inclusão de todas as pessoas dentro da sociedade e fazer com que essas pessoas tenham voz, né? Estejam no poder, estejam também dentro de uma classe social onde elas podem se identificar, né? Imagina uma pessoa muito magra, aquele gordinho não se identifica. Neste filme, ele vai apresentar algumas identificações. Então, aquela mulher que é mais gordinha, aquela mulher que tem cadeira de roda, ela vai se identificar. Opa, eu também sou uma Barbie, né? Então, tem a identificação do universo feminino. Isso é legal, isso é positivo, tá bom? A crítica quanto à intolerância às diferenças, né? Aqui nós vemos também, de uma forma assim rabiscada, neste mundo da Barbilândia acontece aí algo interessante, né? A diferença vive meio isolada, né? Aquelas pessoas que são diferentes, elas vivem mais isoladas. Então veja só, tem uma delas que foi projetada como uma menina que de repente cortou o cabelo dessa Barbie, e ela está na Barbilândia. Essa Barbilândia, ela tá totalmente com o cabelo distorcido e tudo mais. Ela está com algumas manchas no rosto e ela é a par da sociedade do mundo Barbilândia, né? Ela é considerada, eu esqueci o nome, onde elas dão para aquela casa, mas tipo uma casa da bruxa ali, né? Então elas não fazem muito, ela não tem muito acesso, as Barbies não têm muito acesso. Mesmo aquelas Barbies que são aquelas que têm um padrão fora, né? Fora da sociedade. Aquela que é mais, vamos supor assim, talvez mais rebelde, porque alguém colocou isso nela, aquelas crianças que cortaram o cabelo e deixaram ela toda pintada e tudo mais, essas não fazem parte do mundo Barbie, né, da Barbilândia. Então, a crítica à intolerância às diferenças, né, elas podem ser realmente pessoas que agregam também, de alguma forma, valor à sociedade. Esta Barbie toda perfeita, ela vai até essa Barbie que não é perfeita, né, que tem o cabelo aí todo destruído por questões realmente daquilo que foram colocados nela, ela acaba pegando algum conselho que realmente foi interessante para ela sair daquele mundo Barbilândia e ir para o mundo real, tá bom? Então vamos lá, a terceira crítica é ao branco salvador, é aquele branco que quer salvar, né, as mulheres, quer salvar, né, o negro, quer salvar as outras pessoas que de repente elas não se identificam muito, né? Então quem tem voz pode falar através da sua voz. Isso também é importante, né? Porque quando a gente coloca alguém que é semelhante, a gente se identifica mais, né? Então, por exemplo, eu como tive a síndrome do pânico, quando teve uma outra pessoa que também teve, ela se identificou comigo ao falar. Então, às vezes a gente tem algumas questões que pode nos ajudar a identificar como se fosse um espelho, né? Então, ter pessoas no poder, ter pessoas na sociedade, né, nas escolas que possam representar este mundo, né, para se identificar, independente do que seja, é também importante. Ou seja, não exclui essas pessoas, inclui para que de alguma forma elas possam realmente ser representantes, representar aquilo que de fato elas estão vivendo. É muito difícil a gente estar na pele de alguém que nós não temos essa identificação,
Para mim, talvez seja muito difícil de eu colocar na pele de alguém que a família morreu, toda a família morreu. Por quê? Porque eu não perdi ninguém. Então essas pessoas, elas são importantes, porque outras que tiveram essas perdas, elas vão se identificar, elas vão olhar de uma forma assim, puxa, ela entende a minha dor, né? Então essa crítica ao branco salvador, né, ela é mais ou menos nesse sentido, tá certo? Embora aquelas pessoas que tenham uma visão geral, não necessariamente elas viveram ou vivenciam a questão negra, a questão de ter alguma doença, elas não possam ter empatia com as demais pessoas, tá bom? Então isso é importante a gente ressaltar. Com relação à crítica ao patriarcado, aqui nós vemos algumas questões que a gente tem que falar, gente, né? Não devemos deixar de lado. O homem hoje é estabelecido como realmente aquele que vai expandir em todos os sentidos. E não é uma questão, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas não é uma questão que a gente é contra os homens, não é isso. Mas nesse filme ele mostra que a parte machista, ela existe, né? Então, numa organização, numa empresa, só existem homens. Hoje, se a gente for ver uma pesquisa, os homens ganham muito mais do que as mulheres. Então, a gente precisa reconhecer algumas coisas que nossa sociedade tem também. Então, é importante. É como se desse um tapa na cara de algumas coisas que a gente pode perceber na nossa sociedade, né? Por exemplo, quando a Barbie ela sai do mundo dela e vai para o mundo real, primeira coisa, os homens e as mulheres ficam admiradas, porque é uma beleza. O Ken também vai com ela. Só que aí vem alguns homens e dá um tapa na bunda dela, né? E ela vai lá e dá um soco na cara dela, na cara dele, e aí ela acaba indo, né, fichada criminalmente porque ela deu um soco na cara de um homem. Então, assim, isso é algo que é importante, porque de alguma forma as mulheres estão sendo intimidadas ainda sexualmente, né? Então, isso é importante para que a gente possa entender que as mulheres também devem ser respeitadas, tá bom? Vamos ver alguma outra coisa? Então, enxergar sobre isso. O machismo, aqui eu não estou falando de feminismo versus machismo, mas existe o feminismo e existe o machismo, é o contraponto. Então, aqui ele vem falar do machismo que se coloca como massacra as mulheres, né, suprime e etc, né? Vem a crítica também com relação ao homem saber muito mais do que a mulher, e aí conversa trivial, superficial, como se a mulher não tivesse voz dentro daquilo que ela conhece, tá bom? Então, isso é um pouquinho do que eu pude perceber dentro das críticas, talvez resumidas, daquilo que eu posso pegar como algo importante para a gente poder considerar e conversar sobre isso. Agora vamos para o outro lado. Eu quero ver o outro lado rosa da situação. Veja só. O Ken, ele sente feliz. Então a Barbilândia, ela coloca uma estrutura completamente feminina. Então só as mulheres que têm o domínio. As mulheres que são presidentes ali do momento, as mulheres que dominam tudo, as mulheres que dominam inclusive os homens, né? Os homens não podem ficar sem as mulheres. De fato, as mulheres são muito importantes no nosso mundo, né? Nós somos gerados por mulheres. Então as mulheres, elas têm uma função muito importante no mundo. Porém, este filme, ele também mostra uma distorção do Ken, ele só se sente feliz quando ele recebe um oi da Barbie, né? Quando ele recebe um oi, uma atenção da Barbie, ele se sente feliz. Isso é completamente distorcido. É como se fosse a Barbie, né, neste mundo real, também não tendo essa voz, também sendo deste outro mundo onde o machismo impera. Então o feminismo também, ele não pode ser algo que exclui o outro, né? Então assim, qual é a diferença do feminismo para o machismo neste sentido? Não existe, né? O homem é deixado à parte. O homem é aquele que, quando as mulheres, né, as Barbies estão ali com este mundo feminista e tudo mais,
Os homens é aqueles que levantam não sei, aquele flu-flu ali, né, das Barbies, né, jogando vôlei e tudo mais, né, se colocando num papel feminista, né, no papel feminista, não, no papel feminino, né, não que isso não possa acontecer, mas elas denigrem a imagem do homem, é como se o homem não fosse parte daquilo, né, e eles colocam realmente um homem que não é sexuado, né? Não que eles sejam homossexual, mas sexuado, né? Então eles não têm a parte genital, nem ela e nem ele, né? Mas não tem essa parte genital, mas o Ken até se aproxima para dar um beijo nela e ela também não quer, não aceita, enfim. Eu acho que também é uma crítica também. As mulheres podem aceitar ou não, mas distanciar o homem de uma sociedade também faz as mulheres serem tão empoderadas que elas não necessitem de um homem. E o homem, ele é complementar, os dois são complementares, é a engrenagem juntos, né? Então, fazer com que as mulheres sejam as demais da conta, as que dominam o mundo sem os homens, gente, fica um mundo distorcido, né? Quantas mulheres às vezes querem dominar o homem, querem fazer o homem de escravos, né? Não respeitam o homem. Então, assim, nós também estamos indo para uma geração onde as mulheres não têm respeito pelos homens, né? Então a gente precisa falar sobre isso. O mundo não é rosa. O mundo, ele pode ser um pouco rosa, um pouco azul, um pouco amarelo, um pouco vermelho e etc. Então, assim, não podemos excluir algo ou excluir algo que de repente veio como uma base, né, patriarcal. Mas eu quero explicar para vocês o que seria o patriarcal e por que da importância desse patriarcal também dentro da sociedade. Bom, ali mostra a diversidade, né, de cor, peso, gravidez, tem uma grávida, né, como Barbie, cultural, né, cadeira de rodas e tudo mais. Agora, depois, né, de o Ken voltar com esta figura, né, machista de que, você serve o café para mim, né, eu posso ter o governo, né, eu posso tal, eu posso tudo. Quando ele volta para Barbilândia, ele começa a implantar na cabeça dos homens que eles é que mandam em tudo. E as Barbies, antes da Barbie chegar, porque o Ken chegou antes, ela entra e começa a ver que as mulheres estão servindo os homens e ali elas estão até felizes, né? E o Ken, né, os Kens ali, eles de fato estão se achando os poderosos. Então você percebe que ele vai de um lado para o outro, né? Ele vai no extremo e todos os extremos eles são perigosos, tá bom? A Barbie, ela não pode sentir vergonha, ela não pode chorar, né? Então você percebe que a Barbie, ela só pode ser sensível quando ela sai do mundo dela. Por quê? Porque é uma Barbie forte, é uma Barbie empoderada, é uma Barbie que ela tem todas as questões sociais muito bem resolvidas no mundo Barbilândia, né? Então, assim, essa coisa de chorar não é para elas, né? Pode ser que seja para os homens. Então você percebe que envolve e modificam papéis, né? O homem de repente pode chorar, a mulher já não, porque ela tem um outro papel, um papel mais de ir à frente, ser empoderada. E quando ela começa a chorar? Quando ela vai para o mundo real, né? Ela começa a ver a morte, a dor, né? Ela começa a entender quem são aquelas pessoas e ela começa a chorar. Então ela volta para o seu mundo Barbie e ela tem essas emoções todas, né? Isso é importante a gente poder ver como que a mulher, ela é sensível, ela é frágil e pode ser sensível e pode ser frágil, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres empoderadas, né, com aqueles seus blazers, seus ternos e tudo mais, são aquelas fortes, não podem, né? Não pode ser só isso, elas podem ser aquelas mulheres frágeis. Eu trabalhei no consultório com uma das mulheres, né, que eu atendi, empresária, mas assim, CEO de uma empresa. E quanto que eu pude perceber que aquela mulher era frágil, que ela não empoderava o homem dela. Ela desmerecia, ela não respeitava aquele homem. E quanto ela sofria por causa disso.
ela falava assim pra mim: ah, eu tenho um homem banana na minha casa. Mas aí eu pergunto, quem fez esse homem ser banana? E eu perguntei pra ela. Aí ela falou assim: infelizmente fui eu. Então, da mesma forma que você permite e você também contribui para uma mulher que de repente não é empoderada ou que não pode fazer algumas coisas, você se permite e o outro também reforça, existe do outro lado também a mulher que não se sente ou que se sente muito empoderada e também cria, ou o homem permite ele se tornar, desculpa a palavra, um bosta, um banana, um nada, né? E essas mulheres, depois de uma certa idade, elas começam a vir para mim e falar assim: olha, eu não sei, eu quero alguém que seja forte ao meu lado. Então a grande crítica que eu quero fazer para as mulheres é o seguinte: a partir de uma certa idade, geralmente está entre os 40 e 50 anos, onde as mulheres alcançaram um patamar muito grande dentro da sociedade, fortes, empoderadas e tudo mais. A grande crítica que eu faço com relação a este mundo é que o homem, ele é importante para a mulher. Por quê? O homem, ele é a base também. O homem é aquele que tem o seu papel, minhas queridas. O homem é aquele que também, ele é o cabeça da casa. Aí algumas mulheres falam: ah, mas a mulher é o pescoço, ela que dirige. Eu acho que os dois têm um papel igual, né? Só que o homem, ele tem a questão de ele ir atrás daquilo que necessita. Não que a mulher não precisa disso, mas um homem forte, forte que proteja, que esteja ao lado da mulher. Por quê? Porque vai ter um momento da vida da mulher que ela vai olhar e vai falar assim: puxa vida, eu não tenho aquela proteção, aquele carinho, aquele afeto. Não me sinto cuidada, não me sinto protegida, não me sinto amada, não me sinto querida. Puxa, mas elas foram as revolucionárias. Elas quiseram, elas se empoderaram, gente. Aqui eu vou falar uma questão que é uma questão não só do que eu vejo no meu consultório como psicóloga. Mulheres querendo que os seus homens tenham esse papel forte, esse papel de proteção, de não serem os bananas, mas é um papel também que Deus colocou. O homem, ele precisa ter um papel de respeito. O homem precisa ter um papel de buscar também recursos, de ser aquele que vai ser também o cabeça da casa. Ele é o cabeça da casa. E aqui não é questão de feminismo, é questão de que Deus colocou o homem para, de alguma forma, governar. Não governar o mundo e ser machista, não é isso. E não é essa questão de patriarcado. É uma questão de que o homem, ele tem qualidades e qualificações diferentes da mulher. Não que a mulher deva ficar em casa, não deva cuidar das coisas da casa. Leia o último verso, o último capítulo de Provérbios. Esta mulher é uma mulher que sai para rua, sai para fazer as coisas dela. E as pessoas, elas observam os homens ali, né? O marido, os filhos a honram. Ela trabalha, ela cuida de casa, é aquela mulher empoderada também. Mas é uma mulher que também respeita o seu marido, que também está ao lado dele, que não deixa com que este papel feminino destrua o papel masculino. Então, a crítica que eu faço a este filme é que a mulher, ela pode, de alguma forma, entrar no mundo masculino no sentido de ter uma função de trabalho, uma função de alcançar aquilo que ela não conseguiu ao longo do tempo, porque as mulheres foram massacradas ao longo do tempo, né? A gente vê as mulheres não sendo nada, né? Muitas mulheres, de repente, sendo espancadas, apanham pela força masculina. E aqui não estou falando sobre isso. Eu acho que, assim, existem aqueles homens que devem ser presos, existem aqueles homens que devem ter punições. Assim como existem aquelas mulheres que também não respeitam homens. Você percebe que tem uma entrevista outro dia que eu vi de uma mulher que ela chegou num homem e deu um beijo na boca dele. Chegou uma mulher e pegou na bunda do homem. Agora fala pra mim, se fosse ao contrário, o que é que nós estaríamos ouvindo na mídia?
Então você percebe que a mulher agora, ela pode tudo, mas o homem ele pode se constranger porque sutilmente, porque ele é homem. Então assim, o feminismo ele está entrando para distorcer uma imagem. Então assim, é um extremo versus o outro extremo. Então aqui é uma crítica mesmo. Mulher, você quer ser empoderada? Muito bem, você pode ser. Só que também veja esse papel masculino, né? Então assim, às vezes as mulheres vão pra rua e fazem um escândalo, olha aqui a traição, mas e aquela mulher que trai também? Né? Onde estão essas feministas? Não, ela, mulher, também pode. Né? Onde estão esses machistas? Não tem mais nem voz. Porque a mídia tá olhando tanto para esse mundo feminista, esse mundo rosa, que elas acabam deixando de lado esta parte masculina. Cadê os homens? Né? Então assim, gente, eu sei que as mulheres tiveram um massacre masculino e tiveram uma questão... Só que, gente, não vamos pro extremo. Isso faz mal para vocês, faz mal para o mundo de vocês, né? Então veja só, mulheres que vêm no meu consultório dizendo, Andréia, eu alcancei tudo, mas o meu marido meu marido é um banana, meu marido não consegue alcançar nada, né? Então assim, as mulheres precisam dos homens, precisam do carinho, da proteção dos homens. Não vamos tirar isso, foi Deus que colocou. Ah, Andréia, mas então Deus é machista. Deus não é machista. Deus ele só colocou funções diferentes, funções que agregam valor para vocês, agregam valor para os homens. Então, minhas queridas, eu estou aqui para falar, né, algumas questões que são importantes para a nossa vida. É interessante uma coisa, né? Tem quando ela vai para a realidade, o homem quer colocá-la numa caixa, a mulher nunca mais vai ser colocada nessa caixa. Agora, cuidado com essa caixa, né? Então ela não precisa estar mais nessa caixa, presa nessa caixa. Agora, que essa prisão não seja o extremo, é o que a gente está falando, né? Uma delas falou o seguinte, quando os homens invadiram, né, a Barbilândia com esse poder e tudo mais, uma delas falou o seguinte, eu não gosto, né, eu gosto de não tomar decisões, né? Então veja só, algumas decisões que se deve tomar, por exemplo, dentro de uma família, podem ser dirigidas e guiadas por um homem. Não necessariamente pode ser dirigidas e guiadas somente por mulheres, queridos. As mulheres também gostam desse carinho, desse olhar de falar assim, não, vamos para tal restaurante. Não que elas sejam isentas disso, meus queridos, minhas queridas, mas que o homem ele tome a frente. Né? Ah, eu não quero mais homem abrindo o porta do carro, não quero mais homem dando flores, isso é coisa do passado. Eu tenho certeza que no fundo, as mulheres gostam de ser queridas, protegidas, amadas. Isso também representa o amor, né? Então não vamos deixar este lado que é tão importante para a vida das pessoas, né? Então assim, algumas falaram assim, como se sente a Barbie? Não é tão legal assim. Então o que eu quero fechar com vocês, de verdade, é assim, o mundo ele está mudando. E eu vejo que está indo de um extremo ao outro extremo. No final, a Barbie ela consegue, de alguma forma, unir, né? E até falar pro Ken, você pode ser você, né? Você pode ser este Ken sem a Barbie, né? E a mulher pode ser essa Barbie sem o Ken. No sentido que eu vi, né, no meu contexto, você não necessita do outro, você não é extensão do outro para viver. Mas o que eu complemento é o seguinte, você não é extensão do outro para você viver, mas você de alguma forma, quando você está cheia de si, você é aquele complemento, e não é o complemento de que você precisa ser extensão de ninguém, mas você é aquela pessoa que de alguma forma vai fazer diferença na vida do outro, né? Então, nem lá, nem cá. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que assistiram ou vão assistir esse filme, observem. Se vocês, de alguma forma, olham e falam, nossa, nos liberamos, agora somos aquelas que saíram para o mundo rosa, somos aquelas e tudo mais. Mas eu vou falar para vocês, o seu papel não é esse papel rosa, não existe esse papel rosa. Se nós não tivermos o homem, nós vamos ser mulheres simplesmente. Mulheres que vão ter poder,
mulheres que vão vão cuidar das suas vidas, mas sempre vai ter a falta de um homem por perto. E aqui eu dou esse recado porque dentro do meu consultório, eu vejo mulheres precisando de homens que sejam fortes e que muitas vezes eles foram enfraquecidos por este suposto empoderamento, suposto feminismo que existe para massacrar um homem. Você não precisa massacrar um homem. Você precisa dele para estar junto, para estar de alguma forma complementando quem você é. E não existe coisa mais gostosa do que poder ter um homem ao seu lado que possa amar, cuidar e estar com você. O homem, ele foi comparado a Cristo, que é o cabeça da igreja, que é aquele que precisa do respeito. E a mulher é aquela que o homem deve amar. Então, mulheres, respeitem o homem. E mulheres e homens, amem as suas mulheres. Vocês fazem parte de um plano maior, que é o plano de Deus. E esse plano de Deus não é machista. Esse plano de Deus não é feminista. Esse plano de Deus é um plano complementar. Não que um vai necessitar ser o que o outro é, mas é complementar no sentido de as diferenças fazem parte do nosso crescimento intelectual, emocional, social e físico também, tá bom? Que você possa ter essa reflexão. Muitas críticas virão, assim como muitas críticas do outro lado também virão, e está tudo bem, tá bom? As diferenças fazem parte e você pode ficar em qual lado você desejar. Isso faz parte da nossa democracia. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau.